Na antiguidade clássica, o vocábulo em latim era uma referência generalizante a qualquer figura endeusada e adorada pelos pagãos. De qual vocábulo estamos falando? Estamos falando do vocábulo Deus. Estamos falando da palavra Deus. É etimologia. Até os dias de hoje, o vocábulo Deus, certo? Ele é usado como referência a qualquer divindade ou deidade, certo? No Brasil é assim. Então, o título Deus, ele é usado como referência. A gente observa aqui o seguinte: a pedra moabita contém a referência mais antiga conhecida ao Deus israelita. Eles botam o nome aqui, ó, Yahweh. Este nome aqui não se pronuncia Yahué, se pronuncia Yahweh. Então, eles usam o título Deus aqui como referência. Então, Deus não é o nome, certo? Deus é um título e ele é usado como referência a este nome que dizem ser o nome do Criador. Pesquisem, que vocês vão ver que este nome se pronuncia Yahweh, certo? Este nome aqui, vou mostrar para vocês agora que este nome aqui, ele se pronuncia Yahweh. Só que o nome do Criador ainda não é Yahweh. Por quê? Porque a última letra do nome do Eterno é muda, o nome do Criador é Yahweh. Então, muita gente acha que Deus é o nome. Deus não é o nome. Deus não é o nome, Deus é um título. Existe um Deus, existe um Criador verdadeiro, que é o Deus dos hebreus israelitas, o Criador dos hebreus israelitas. E este Criador tem um nome, o nome dele é Yahweh. Por que é Yahweh, não é Yahweh? Porque não existe a vogal E no hebraico antigo. O nome do Criador se escreve com 4 letras, mas se lê pelas 3. Por que temos certeza disso? Porque no nome dos hebreus é invocado o nome do Criador deles. Então, o que acontece? Este Criador dos hebreus, que é o verdadeiro autor da vida, que criou todas as coisas, este Criador, ele tem um nome, e este nome é invocado no nome dos hebreus. Números capítulo 6, 27. Podem ler lá. Assim invocarão meu nome, sobre os filhos de Israel os abençoarei. Então, esse nome Yahweh, certo? É um nome que se aproxima da verdade, mas ainda não é o nome do Eterno. Então, nós temos aqui, ó, você corta aqui a vogal E, ó, porque no hebraico antigo não existe a vogal E. E o nome do Criador era pronunciado antigamente por 3 letras e não 4 letras. Nós temos Yahá, o Ahá. Nós temos a transliteração das consoantes YH, e nós temos Yahu no início, porque existe no hebraico consoantes vocálicas, consoantes que podem representar vogais, que representam vogais, certo? Então, o cristianismo, que é considerado uma religião abraâmica, ele usa o título Deus como se fosse nome, mas o título Deus não é um nome. Existem muitas religiões, certo? Religiões africanas, que eles sabem que Deus é apenas uma palavra, é apenas uma forma de você, é uma referência, né? É uma forma de você se referir à divindade, à deidade que você adora, mas não é nome, Deus não é nome. Então, na antiguidade, o vocábulo em latim era uma referência generalizante a qualquer figura endeusada e adorada pelos pagãos, certo? E até o povo do Criador está usando o título Deus como se fosse nome, e não é. Deus é uma referência. Existem estudos que dizem que Deus é o quê? Cognato do grego Zeus. Ou seja, o título Deus é inspirado, tudo indica que é inspirado nesse nome Zeus. Tirou a letra Z, colocou D e ficou Deus.
Deus, palavra. Etimologia. Na antiguidade clássica, o vocábulo em latim era uma referência generalizante a qualquer figura endeusada e adorada pelos pagãos. Em um mundo dominado pelas religiões abraâmicas, com destaque ao cristianismo, o termo é usado odiernamente com sentido mais restrito. Vamos repetir aqui. Na antiguidade clássica, o vocábulo em latim era uma referência generalizante a qualquer figura endeusada e adorada pelos pagãos. Eu quero falar o seguinte, que o título Deus até hoje é usado como uma referência às divindades adoradas pelos pagãos. E o título Deus também é usado pelo cristianismo. Sendo que o cristianismo, eles usam o título Deus como se fosse nome, certo? Então essa religião, certo? O cristianismo, que é ensinado que é uma religião abraâmica, ou seja, que vem de Abraão, certo? Não exatamente, porque ele não segue exatamente, o cristianismo não segue exatamente a fé que vem dos hebreus israelitas, a fé que vem dos hebreus, porque Abraão foi o primeiro a ser chamado de hebreu. Então, o cristianismo não segue exatamente. Então, o cristianismo, ele usa o título Deus como se fosse o nome. E esse título Deus, ele até hoje é usado de forma generalizante como uma referência para se referir às divindades dos pagãos. O termo Deus tem a origem no termo latino Deus, que significa divindade ou deidade. Então, o que é que nós temos aqui? A gente tem aqui, depois aqui no final, que o título Deus é cognato do grego Zeus, ou seja, o título Deus, ele foi inspirado em um nome. Tudo indica que foi o nome Zeus. Tirou a letra Z, colocou o D, ficou Deus. Então, os cristãos, eles não têm um conhecimento verdadeiro de que Deus não é um nome, é um título. A gente vai aqui para uma Bíblia hebraica com tradução e a gente vai verificar isso agora, certo? Os cristãos religiosos, eles se apegaram tanto ao título Deus como se fosse o nome, que eles não querem saber de estudar a origem do título Deus. Eles não querem saber de verificar em uma Bíblia hebraica com tradução o que está do lado do título Deus, certo? Para saber se Deus é um nome ou não. Então, vamos lá. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor, temos aqui o tetagrama do lado. Deus, temos aqui o que? Adonai, está sobre mim. Vamos lá. O Espírito do Senhor, temos aqui o tetagrama, que eu chamo de Ial, porque a última letra é muda. Deus, Adonai, significa meu governante, está sobre mim. Ó, está sobre mim. Quem foi que falou isso? Foi o Messias, que se chama Yahshua. Foi ele que falou que o Espírito de Ial, meu governante, que eles colocam Deus aqui, está sobre ele. Aqui, ó. O Messias, Yahshua, ele herdou o nome do Pai, o nome dele. Assim como os hebreus herdaram o nome do Criador, o Messias também herdou. Vocês estão vendo aqui o tetagrama? É o mesmo que está aqui, ó, do lado do título Senhor. Vocês estão vendo aqui? Eu coloquei aqui, ó, para vocês entenderem que o Messias herdou o nome do Pai. Então o Messias não veio em nome de Deus, porque Deus é um título. Então eles colocam aqui Adonai do lado, para a gente entender que Deus não é nome.